Hoje vou encontrar o professor Jair Barbosa, tradutor das obras do pensador alemão Arthur Schopenhauer no Brasil. Há 3 anos, o professor já esteve em Natal, Rio Grande do Norte, participando de um curta-metragem que eu produzi sobre filosofia e sociedade chamado Atualmente, a Ansiedade na Pós-Modernidade. Nessa época, também surgiu nossa amizade e um novo projeto começou a ser esboçado. Novamente em terras potiguares, eu, Samuel Alves, e o professor Jair Barbosa vamos apresentar a vida e o pensamento de Arthur Schopenhauer neste tributo aos 200 anos da obra magna O Mundo como Vontade e como Representação. Arthur Schopenhauer foi um filósofo germânico, alemão. Ele nasceu no século XVIII, mais precisamente em 1788, na cidade de Danzig, atual Polônia, e produziu as suas principais obras no século XIX, sendo que a principal obra dele, intitulada O Mundo como Vontade e como Representação, da qual temos uma tradução e eu tive a felicidade de fazê-la, foi publicada em 1818. Portanto, agora em 2018, nós estamos comemorando 200 anos da publicação dessa obra seminal para a filosofia ocidental. E aí entra, segundo o que eu penso, a importância dele para a filosofia no Ocidente. Se até então, para a tradição filosófica, a faculdade de razão era primária e a vontade, portanto a sexualidade, os desejos, era secundária, Schopenhauer inverte isso. E a vontade passa a ser primária, vontade essa que é irracional, e a faculdade de razão ela é secundária. Então essa inversão ela é, eu diria, revolucionária. Ele mesmo diz, no apêndice à sua obra magna, intitulado Crítica da Filosofia Kantiana, que ele teve 4 grandes influências. Portanto, 4 pilastras, por assim dizer, sustentam a reflexão dele. Notadamente, o divino Platão, o assombroso Kant, o livro sagrado Upanishads e a observação da natureza. Então, essas foram as 4 grandes influências, conforme ele mesmo diz, do seu pensamento. Sinteticamente, eu diria o seguinte: no que se refere a Platão, o Schopenhauer pega dele o assim chamado conceito de ideia, os chamados arquétipos da natureza, que na filosofia dele vão se confundir com as espécies da natureza. Além do mais, o Platão faz uma separação entre o mundo verdadeiro das ideias e o mundo aparente das sombras, que é o mundo em que vivemos. Então isso de algum modo vai ser aproveitado na filosofia de Schopenhauer. E ele associa essa distinção que o Platão faz entre o mundo verdadeiro e o mundo das aparências à distinção que o Kant faz entre coisa em si e fenômeno. Ou, na linguagem dele, Schopenhauer, entre coisa em si e aparência. Só que a coisa em si kantiana, na filosofia dele, vai se chamar vontade. No que se refere ao Upanishads, aí eu diria o seguinte, que não só o Upanishads, mas de algum modo os textos, o conjunto dos textos sagrados do hinduísmo vão desempenhar um papel bastante importante na filosofia de Schopenhauer. Ou seja, o papel da importância da religião. No seguinte sentido, não da igreja ou das instituições religiosas, mas da religião, naquilo que o Schopenhauer vai chamar de necessidade metafísica do ser humano. Ou seja, o ser humano tem uma necessidade de obter respostas últimas para o sentido da vida e da existência. E de algum modo a religião, junto com a filosofia, fornecem uma resposta com suas linguagens diferentes que sejam. Então, nesse sentido, eu incluiria a importância do Upanishads no seu pensamento. E, por fim, a questão da natureza. Quando eu falo natureza, para interpretar por que o Schopenhauer disse que ela foi uma fonte de inspiração do seu sistema, eu estou pensando tanto na observação da natureza
dos reinos naturais, o inorgânico, o vegetal, o animal, e a observação desses 3 reinos, mas também a observação daquilo que ele chamaria de 4º reino, ou seja, o ser humano, o humano. E é isso que significa que a observação da natureza influenciou o seu pensamento. A observação do humano e também isso que a gente compreende como natureza exterior, na qual o humano está inserido. O Chopin nasceu em 1788, portanto, naquele momento ali em que a Revolução Francesa estava sendo germinada, por assim dizer. Então é de uma época, da época da Revolução Francesa. Então o pano de fundo da infância e da adolescência dele é a Revolução Francesa. Todo um período sanguinário, porque não podemos esquecer, por mais românticos que seja, que todo período revolucionário é um período sanguinário, portanto um período de sofrimento. Qualquer revolução, não importa qual seja. Quando ele tinha mais ou menos 9 anos de idade, em 1797, os pais deles fizeram uma viagem para a França e o levaram. E resolveram, para que ele aprendesse francês, deixá-lo na casa de um grande amigo. Então, nesse período dos 9 aos 10 anos de idade, ele passou o período mais feliz da vida dele. Quando ele tinha 16 anos de idade, em 1803, ele empreende uma grande viagem pela Europa com os seus pais. Que é nessa viagem em que eles, saindo de Hamburgo, passam pela França, vão para a Inglaterra, retornam pelos Países Baixos, França de novo, aí em seguida eles vão para a Suíça, Áustria, entram de novo na Alemanha, visitam a cidade onde ele nasceu, que foi Danzig, visitam Berlim e, por fim, no final desses quase 2 anos, eles retornam a Hamburgo de novo. E nessa viagem ele faz um diário no qual ele anota as suas observações do humano e naquilo que a gente compreende por natureza. Ele gostava muito de escalar pico de montanhas. E as descrições que ele faz no seu diário, tanto da observação da beleza natural, na ascensão aos picos, onde ele faz descrição de flores, de árvores, de pedras. Isso, sem dúvida alguma, na sua obra principal, O Mundo como Vontade e como Representação, no seu 3º livro dedicado à Metafísica do Belo, isso vai aparecer em forma de imagem para ilustrar algumas das suas principais concepções estéticas. E mais ainda, lá no cume das montanhas, ele gostava de fazer observações do abismo ali embaixo, mas também do amplo horizonte descortinado à sua frente. Isso vai aparecer na sua obra principal, na sua Metafísica do Belo, como imagens para ilustrar o que ele concebia como o sublime, a experiência do sublime, que na sua classificação de sublime matemático tem a ver com a contemplação, com a fruição estética dos amplos espaços. E essas imagens vão surgir na obra dele. E foram imagens que ele captou sobretudo na Suíça, mas também na França, onde, por exemplo, esteve numa região onde se situa o Mont Blanc, que é um dos picos mais altos dos Alpes. Então essa experiência alpina vai aparecer como a bela natureza, como a natureza sublime. E aqui cabe uma observação importante. Schopenhauer é aquele autor que vai identificar o belo não apenas na obra de arte, mas sobretudo na natureza, a ponto de dizer que toda obra de arte é apenas uma reprodução daquilo que o gênio, daquilo que o artista intuiu, viu na natureza. Porque ele aprendeu a ler no livro do mundo, e não nos livros escolares. Então ele tomou as coisas como elas são e não por aquilo que os conceitos dizem sobre elas, porque muitas vezes os conceitos falham. Muitas vezes a gente não consegue aprender o que é uma coisa pelo mero conceito. Por quê? Porque na filosofia dele, o conceito ele deriva da intuição, ele é uma representação de representação. Portanto, ele é secundário e a intuição é primária. E com isso ele atendeu a um pedido do pai, que queria que ele lesse no livro do mundo. Aliás, o nome dele, Arthur, tem a ver com isso.
Por que o pai escolheu esse nome para ele? Porque é um nome que se grafa e que se pronuncia quase que inalteravelmente em todas as línguas. Por exemplo, Johann, em alemão, se traduz por João. Arthur se traduz por Arthur. Então isso dá, assim, digamos assim, uma indicação até do cosmopolitismo do pensamento dele. Quando ele esteve na França, na cidade de Toulon, ele teve a oportunidade de visitar galeras de um navio que não ia para o mar, mas eram galeras que trancafiavam prisioneiros, obrigados a trabalhos forçados. Ele disse que foi uma das visões mais abjetas e terríveis que ele teve na vida. Eram os prisioneiros, provavelmente o espólio da Revolução Francesa, porque veja, se você pensar que ele estava lá na França por volta de 1804, lá em Toulon, a Revolução Francesa, o processo dela, tinha se concluído em 1799, portanto ele estava ali 4, 5 anos após o término dessa Revolução Francesa. Então ele não só nasceu ali no final do século que estava preparando a Revolução Francesa, como viveu esse período da Revolução Francesa. E aí ele tem uma noção, observando essas galeras dos prisioneiros, do sofrimento humano, em toda a sua atrocidade. Justamente no encerramento daquela viagem de juventude, em 1805, quando eles retornam para Hamburgo, o seu pai cai de uma janela, provavelmente suicídio. A mãe dele sempre deu um tratamento frio para ele. Mas após a morte do pai, a Johanna Schopenhauer se muda de Hamburgo para Weimar. E lá ela abre um outro salão literário. Um outro salão literário, ela é uma pessoa famosa, ela foi uma romancista, ela escreveu em torno de 24 romances baratos, mas que hoje a gente classifica como baratos, folhetinescos, mas que foram muito lidos na época. Então ela era uma pessoa famosa. Mas desenvolveu-se esse conflito entre os dois. Ele foi ganhando intensidade cada vez maior com o passar do tempo. E nesse salão literário em Weimar, a sua mãe era, digamos assim, a dama do mundo intelectual, do mundo culto da Alemanha da época. Para você ter uma ideia, por exemplo, era um salão literário frequentado pelo Goethe, que se tornou, inclusive, amigo do Schopenhauer. Mas a Johanna, ela era uma mulher muito avançada para a época, no seguinte sentido, pode-se dizer que ela era uma mulher emancipada. Para você ter uma ideia, 2 anos após a morte do pai, dele, Arthur, ali em Weimar, ela já coloca o seu amante dentro de casa. E o Schopenhauer, chegando lá, encontrou este senhor. Então desenvolveu-se uma espécie de conflito, que eu diria até de piano, entre o Schopenhauer e a sua mãe. Mas veja, já em Weimar, no período de Weimar, do salão literário da sua mãe, o Schopenhauer redige a sua tese doutoral, intitulada Sobre a Quadrúplice Raiz do Princípio de Razão Suficiente. Portanto, um título complicado. A mãe dele também achou o título dessa tese doutoral bastante complicado e ironiza: você escreveu um tratado para farmacêuticos? Schopenhauer não gostou, aí ele retruca: você está ironizando o título da minha obra, mas saiba que você só passará para a posteridade por ter sido a minha mãe. Então veja, isso vai se desenvolvendo, isso vai crescendo, a animosidade, os conflitos vão aumentando, até que chega um momento, em uma dessas brigas, que o Arthur Schopenhauer chega a bater a porta na cara da mãe dele, e a mãe dele fica completamente possessa, e aí se deu o rompimento entre Arthur Schopenhauer e Johanna Schopenhauer. Um rompimento que durou para a vida inteira. Eu tenho a impressão
que muito do que o Schopenhauer diz de ácido sobre a mulher tem a ver com essa relação de conflito que ele teve com a mãe. E sobretudo porque ele tinha uma imagem extremamente positiva do seu pai, contrastando com essa imagem da sua mãe. Então ele desenvolve, digamos assim, uma espécie de animosidade com o sexo feminino, penso eu, através da imagem que ele formou de sua mãe. Estou aqui com o Irae, que é um estudioso do budismo, e gentilmente ele aceitou o convite para conversar comigo sobre uma possível intersecção entre o budismo e a filosofia de Arthur Schopenhauer. Eu gostaria que você falasse para a gente o que são as 4 nobres verdades para o Buda. As 4 nobres verdades é um ensinamento central do Buda. Então, a primeira nobre verdade o Buda fala que existe o sofrimento está presente nesse mundo, consequente na nossa vida, até mesmo o ciclo da vida carrega o sofrimento nele, né? O nascimento, desenvolvimento, envelhecimento, doença e morte. Olha que coisa interessante que me ocorre. Tem uma frase famosíssima com a qual se identifica a assim chamada metafísica da vontade de Schopenhauer, e que também remete à leitura de que ele teria sido um filósofo pessimista, que é a seguinte: toda vida é sofrimento. Alles Leben ist Leiden, em alemão, toda vida é sofrimento. Então, pelo que você está dizendo aí, temos aí já de partida um ponto de concordância nevrálgico, eu diria, entre a filosofia de Schopenhauer e essa primeira nobre verdade do budismo, ou seja, que toda vida é sofrimento. Sim, o sofrimento está presente naturalmente na nossa vida, né? E aí ele vai além com a segunda nobre verdade, que existe uma causa para esse sofrimento, que é o apego, e o desejo e o apego. O desejo alimenta o apego que está por trás e nos prendendo a esse mundo, a esse desejo incessante para as conquistas e para ir acumulando coisas, né? E se apegando aos prazeres e tudo mais. Existe a terceira nobre verdade, um caminho para se libertar desse sofrimento, que é exatamente o desapego e a consciência disso chegando e a gente se desapegando disso. E o caminho que nos livra desse sofrimento, que é o caminho óctuplo. Os 8 passos que nos levam à libertação desse sofrimento. Então veja, as concordâncias prosseguem. Porque ao dizer que toda a vida é sofrimento, o Schopenhauer diz a fonte desse sofrimento é o desejo. Ou seja, ele vai chamar de vontade, que para ele é a essência de todos os seres. Mas essa vontade se traduz, por exemplo, em forma de desejo. E essa vontade leva justamente ao apego aos objetos que iriam satisfazê-la. O que é uma ilusão, por quê? Tem uma frase também famosa dele que é a seguinte: contra cada desejo satisfeito existe pelo menos 10 que não são. E o desejo satisfeito volta para o final da fila, esperando novamente a vez para ser satisfeito. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que o apego aos objetos que iriam preencher essa lacuna, esse vazio, que é o vazio de desejar, na verdade, o que ele está querendo dizer com isso é que esse apego é ilusório. É ilusório, é uma ilusão. Nós vivemos na ilusão do desejo de que, de algum modo, nós teríamos nascido para sermos felizes via satisfação dos desejos. Estamos aqui com a Zamara e a Nina, um belo dia ensolarado. Vamos ter uma conversa sobre questões animais e, obviamente, com a presença teórica, eu espero também que em espírito, do Schopenhauer.
Bom, eu sempre fui apaixonada por animais, mas eu não tinha uma consciência de proteção. E Nina, que foi um presente, ela já está com 12 anos, foi ela que despertou ainda mais essa visão que eu tenho, esse amor, e me mostrou que que o ser humano não tem só que amar, gostar, tem que também proteger e cuidar. Por exemplo, não apoiar a farra do boi, não apoiar peão boiadeiro, vaquejada, já é alguma coisa, não é mesmo? E aí me lembra o filósofo sobre o qual estamos falando nessa nossa série, ele dizia o seguinte: quem é cruel com um animal não pode ser uma boa pessoa. Se a gente fizer um mergulho na nossa subjetividade, no nosso corpo, no limite dessa subjetividade, nós vamos encontrar algo denominado pelo termo vontade. Isso seria a essência do nosso corpo. Aí o que ele faz? Ele estende analogicamente essa essência do corpo nosso, do nosso próprio corpo, a todos os corpos do mundo. Incluindo os animais. Incluindo os animais. Sobretudo os animais. Agora, o que é mais interessante nisso daí? É que esse corpo que levou ao conhecimento da identidade de todos os outros corpos é um corpo animal. Então, na filosofia de Schopenhauer, o que existe não é propriamente o corpo humano, mas o corpo animal. Isso é muito importante. Por quê? Porque o objeto da ética dele, que é a ética da compaixão, é o corpo que sofre. Então, por isso que quando ele diz que existe uma ação virtuosa, essa ação é movida pela compaixão, ou seja, a pessoa se coloca no lugar de quem está sofrendo, sofre com o outro. Não porque ela acha que um dia ela vai sofrer de modo igual, ela esquece de si. Ela sofre com o outro, sabe que é o outro que está sofrendo. O Schopenhauer, como eu disse, tinha um poda que se chamava Atma, que remete à identidade metafísica dos seres. E não era retórico o amor dele pelos cachorros. Ele gostava muito dos cachorros. E a gente percebe na filosofia dele que à medida que ele vai avançando na idade, vai conhecendo o cachorro não como um animal de guarda, mas como um animal de companhia, ele vai compreendendo melhor os animais. E é interessante observar que na filosofia dele, ele vai incluindo cada vez mais a questão animal no pensamento dele. A ponto de, em termos pessoais, ele ter feito de seu cachorro um herdeiro. O cachorro do Schopenhauer está incluído no testamento dele. Vale dizer, ele deixou 300 moedas de ouro para a governanta do apartamento dele, desde que ela cuidasse do seu animal após a morte dele, o Schopenhauer. Com a seguinte condição, de que ele tivesse uma vida digna, que não fosse colocado no canil e que fosse tratado como pessoa. Então, professor, sobre essa última fase da vida de Schopenhauer, como foram esses acontecimentos? Que momentos especiais nós podemos citar? Sim, que momentos especiais. A última fase de sua vida, ou seja, da maturidade até a idade mais avançada, dos 45 aos 72 anos de idade, Schopenhauer viveu em Frankfurt am Main. E esse período frankfurtiano, que se inicia quando ele tinha 45 anos de idade, também foi um período bastante produtivo. Foi um período maduro da sua produção filosófica. Foi lá que ele publicou o tomo 2 da sua obra principal, foi lá também que ele escreveu Parerga e Paralipomena. E ele tinha uma rotina muito interessante em Frankfurt. Ele, no início, era uma pessoa desconhecida, e até atingir a fama, quando ele tem discípulos. A fama ela ocorre a partir mais ou menos dos 70 anos de idade, quando é publicado um artigo na Inglaterra, que ele tanto gostava, né, chamado Iconoclastia na Filosofia Alemã. E esse artigo torna famoso. Eu acho também, Samuel, que um outro dado relevante da sua estadia em Frankfurt, já na idade avançada, é que ele teve discípulos, cada vez algumas pessoas, em especial do meio jurídico, se acercaram dele, e esses discípulos deram, digamos assim, um espelho
para o reconhecimento dele. Mas aí ele já estava ficando famoso e, de fato, nos 2 últimos anos de vida, ele se tornou o filósofo mais conhecido, eu diria até, isso é um hegeliano que brinca, né? Ele se tornou o imperador da filosofia alemã, para se ter uma dimensão da envergadura do pensamento dele, da repercussão do pensamento dele. Nesse período frankfurtiano, já no período da fama, né, uma escultora chamada Elisabeth Ney veio fazer o seu busto. E toda semana eles tiveram uma rotina de encontro, até ela conseguir alcançar o resultado desejado. E o Schopenhauer disse que se sentia casado com esta jovem, por sinal bonita. E aí ele chega a dizer para um dos seus discípulos que, se tivesse conhecido essa escultura antes, talvez ele tivesse tido uma outra imagem da mulher. Ou seja, ele começava a esboçar uma imagem menos diabólica do belo sexo, por causa dessa Elisabeth Ney, que contrastava para ele radicalmente com a imagem que ele tinha da mãe, e que transparece na filosofia publicada dele. Voltando àquela questão da rotina, antes de dormir, ele tinha um ritual também, não é? Sim, muito bem lembrado, Samuel, muito bem lembrado, porque ele lia os Upanishads. Ele disse que esse texto sagrado era o seu consolo em vida e seria o seu consolo na hora da morte. E ele morreu em 1860, com 72 anos de idade. Ele faleceu no seu sofá. Ele teve um colapso pulmonar. Tudo indica que foi uma morte súbita. Ou seja, ele não sofreu muito naquela agonia que muitas vezes atinge as pessoas na idade avançada. E para quem tiver interesse, ele está lá enterrado no cemitério da cidade de Frankfurt, e na lápide dele está escrito simplesmente Arthur Schopenhauer.